Mais uma vez, estou privilegiada de poder apresentar um grande amigo meu, professor Tinoco. Conheço o Tinoco desde antes da sua conversão, como professor universitário reconhecido, fazendo palestras e dando cursos em várias nações. Eu acompanhei o processo de transformação na vida dele, foi o nosso aluno no Centro Evangélico de Missões. Hoje o Tinoco é pastor auxiliar da Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e missionário transcultural, casado com Elíbia, com quem coordena há 5 anos o projeto Água Viva, ações de missão integral no Nordeste do país. Foi coordenador da Unidade de Acolhimento Universitário de Assistência Psicossocial da Universidade de Viçosa. É preletor em vários países nas áreas de engenharia ambiental e também teologia bíblica, visão ecológica e ambiental e missão integral em comunidades carentes. Foi professor titular da Universidade Federal de Viçosa, engenheiro civil, sanitarista e ambiental. Fez mestrado em ciências e PhD na Inglaterra. Mas Tinoco, além de ser um profissional, ele, na sua conversão, não perdeu o cuidado e o amor pelo meio ambiente, só que agora muito mais fortemente, porque é a criação do Deus que agora é o seu Senhor. Então, o resto dessa manhã, nosso enfoque vai ser muito sobre isso, a nossa responsabilidade como cristãos diante do meio ambiente. Então, que Deus abençoe o professor Tinoco. Vou fazer uma oração por ele. Pai, queremos te agradecer pela presença do professor Tinoco aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor o chamou, o Senhor transformou a vida dele, o Senhor deu para ele um coração missionário. E o Senhor deu para ele não só conhecimento científico de todas as questões do meio ambiente, mas também um coração cheio de amor, porque é a criação que pertence a ti. Usa o teu servo para falar e abre os nossos ouvidos para ouvir. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é minha professora querida, a Tunica. Irmãos, bom dia, graça e paz. Eu agradeço essa oportunidade na minha vida. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que há mais de 2 anos já vem se reunindo para organizar essa festa para todos nós, a festa da paz. CBM é uma festa da paz. E é interessante a visão cristocêntrica, a visão holística do CBM, quando inclui na sua pauta de discussão as questões ambientais, coisa que a igreja não está levando em consideração nos últimos dias. Queria aproveitar dessa oportunidade, peço licença, para dar um recado para os amigos do coração, os colegas do SEM, pastores que têm acompanhado um projeto que eu coordeno com minha esposa, o projeto Água Viva. É um projeto de missão integral, de atividade prática no sertão, onde a gente tem um apoio da ação da Missão Suíça, são suíços que estão radicados ali no Piauí, em Belém do Pará, e da Visão Mundial. E estamos completando 10 anos esse ano, e vamos agora em janeiro completar o município, 50 municípios alcançados, 50º município, 50 municípios alcançados, com várias igrejas plantadas, várias pessoas treinadas, isso tudo para honra e glória do nosso Deus, amém? Bem, vocês vão ver essa confusão de óculos, eu uso 2, não me acostumei com bifocal. Para a gente falar de impacto ambiental e missões, a primeira pergunta que temos que fazer é se há relação, e entender essa relação. Se há relação entre impacto ambiental e missão, e tentar entender essa relação. Para entender essa relação, nós temos que definir o que é meio ambiente, o que é impacto ambiental e o que é missão, e tentar estabelecer relações e citar alguns exemplos. Não vou me prender muito com dados estatísticos, porque isso já é sabido de todo mundo. Vou tentar fazer uma discussão dentro de Gênesis e partir para algumas partes bem práticas, já porque vão ter palestras que vão abordar bem a parte teológica
dessa questão. Logo no início da Bíblia, nos 3 capítulos da Bíblia, na Gênesis, a gente vê que Deus cria a terra em 2 tríades. Nos primeiros 3 dias, Deus define ambientes bem definidos: água, firmamento e terra. Nos outros 3 dias ele povoa esses ambientes. No 6º dia ele cria o homem. E Deus se mostra nessa narrativa de Gênesis um Deus que é pessoal, racional, criativo, amoroso, soberano, poderoso, etc, etc. E vem uma particularidade que me agrada muito, que é um Deus relacional. Um Deus que quer uma família de filhos para se relacionar. Um Deus que quer um povo que se chama pelo seu nome. Assim como ele cria esses ambientes, o próprio Senhor Deus, ele mesmo, ele cria um ambiente para colocar essa família de filhos. E ele mesmo planta um jardim. E põe nesse jardim esse homem que havia criado. Esse jardim tem a sustentação do homem e de toda a vida criada. Esse jardim sustenta o homem e toda a vida criada. E Deus olha e fala assim: eis que é tudo muito bom. Deus faz com que esse jardim tenha todas as condições para a sustentabilidade da vida, o que os cientistas vão chamar de autossustentabilidade. E Deus quer que o homem tenha responsabilidade de cuidar desse jardim. E fica subentendido na narrativa da Gênesis que se o homem não cuidar do jardim, ele não estará cuidando da sua própria vida. Assim, quando eu digo que ele cria condições para que no jardim tenha sustentabilidade de vida, de um ponto de vista bem científico, o que Deus está fazendo é criar um conjunto de fatores desse meio físico chamado jardins, fatores que vão ser meramente físicos, biológicos, bioquímicos, químicos e físicos. Isso é citado na narrativa da Gênesis, para sustentar essa vida. E de uma forma prática e bem didática, ele, ao dizer assim, haja luz, ele começa a dar início a toda uma programação da criação que obedece todas as leis científicas. Deus não adultera a ciência, não adultera a biologia e cria tudo segundo uma ordem científica. A luz incide na água, começa a produzir gás, há logo diferença de temperatura, porque essa luz também tem energia e aquece, começa a inaugurar nos meios aquáticos todas as reações biogeoquímicas que vão dar origem à produção de biomassa, estabelecimento de vida nesse meio. Consequentemente, a evaporação, rios vão se formar na superfície, na forma de nuvem, rios como o Amazonas começam a passar e irrigar a terra em toda a sua extensão, e essa relação, ar, luz, água, terra, começa a produzir gás, cria-se uma camada protetora sobre a terra, que está aí mais ou menos uns 60 quilômetros acima da terra, que protege toda essa terra. O aquecimento da terra vai dar uma inauguração de atividades de micro-organismos que vão reagir com minerais, que por sua vez são sintetizados pelas raízes, que produz mais biomassa, que produz relvas, sementes, florestas. Essas florestas vão produzir mais oxigênios, essas florestas retêm carbono e qualquer forma de poluição, e assim tem um sistema que a gente observa bem equilibrado, e tudo feito por Deus, e por isso que Deus diz, está tudo muito bom. Todos esses sistemas de cadeias alimentares são, consequentemente, instalados, séries de vegetais e animais que servem de alimentos a outras séries de animais. E assim você tem toda a sustentabilidade. Ele diz, tudo é para mantimento do homem. Tudo é para o bem-estar do homem. Toda essa interatividade propicia uma autogeração de biomassa e uma assimilação de qualquer biomassa excedente. Isso está lá no versículo 21 e versículo 24 de Gênesis 1. Quando ele começa a dizer assim, disse também o Senhor Deus, produz a terra. A terra começa a ter condição de produzir
e a terra tem sistemas de autossustentabilidade próprios, criado pelo Senhor Deus, isso dentro de uma visão tanto bíblica, teológica, quanto principalmente uma visão científica, é tudo perfeito. Bem, aqui já fica definido o meio ambiente, que é o conjunto de fatores desse jardim, desse meio físico do homem, que se interage para dar sustentabilidade à vida. Meio ambiente é isso. Conjunto de fatores do meio físico, que os cientistas vão dizer que são fatores físicos, biológicos, químicos, bioquímicos, que dão condição à sustentabilidade da vida. E daí já se pode definir também impacto ambiental. É qualquer alteração, é qualquer interrupção, é qualquer interferência do homem a um desses fatores que se interrelacionam para dar sustentabilidade da vida. Qualquer interferência humana a um desses fatores vai causar um desequilíbrio ambiental. Bem, mas da citada característica de Deus, de ser um Deus relacional, ele começa então a estabelecer parâmetros, normas, estatuto para esse convívio, para esse relacionamento com o homem. E logo em Gênesis 1:26, já foi falado aqui nas outras palestras, Deus dá o primeiro mandato, que é muito importante. Ele diz assim: façamos um homem, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, nossa imagem, segundo nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre a natureza criada e sobre o seu próximo. Na verdade, o que está traduzindo Gênesis 1:26 é isso. E tenha ele domínio sobre toda a natureza criada. Então é um mandato dado a aquele que já professou Jesus como Senhor e Salvador. É um mandato dado à sua igreja. É um mandato dado à coroa da criação de Deus. Ele tem o primeiro mandato de cuidar desse jardim, dessa interatividade. Em Gênesis 1:28, antes de Deus ver que o homem está só, não é bom que o homem esteja só, ele faz uma companheira, e Deus, autor e santificador da união entre o homem e a mulher, ele faz essa união, cria aí um mandato social, cria aí a primeira célula da sociedade. O homem e a mulher recebem a mesma bênção de Deus para crescer e encher a terra. Aí está o mandato social. Em Gênesis 2, capítulo 15, 16 e 17, Deus dá um outro mandato, aí já vem um adjetivo interessante, porque ele fala assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, mas daquela árvore ali especificamente, que é a árvore do bem e do mal, não comerás, porque do dia que comeres, certamente morrerás. No capítulo 3 tem-se a narrativa da queda. No versículo 15, há o primeiro anúncio de um mandato evangelístico. Eu me lembro tão bem, ainda aluno do SEM, quando o professor Elias Medeiros falava justamente desse tópico, eu nunca me esqueço disso, desse tópico aí, desse mandato evangelístico. Ele falava: é o proto-evangelho, o anúncio do Salvador, o anúncio de Jesus, e ali está o mandato evangelístico. E a queda então acontece como uma maior catástrofe que o homem até hoje não tem entendimento na sua abrangência. Essa catástrofe gera consequências que são acumulativas, e algumas estão sendo acumulativas de forma exponencial. O homem é expulso do jardim, destituído da glória, destituído da graça de Deus, segundo Romanos 3:23. A imagem e semelhança que foi feita nele é distorcida, é desfigurada, e ele não consegue, portanto, afastado de Deus, cumprir o mandato de cuidar da natureza, da sociedade, uma sociedade que foi criada justa, igualitária, democrática, ética, porque se ele disse que tudo era bom, que o homem era ético diante dele, perfeito, justa, porque e igualitária, porque todos são feitos do mesmo material, pó da terra, todos recebem a mesma bênção, todos eram morar no jardim que Deus havia criado. E o jardim tinha mantimento para todos. Não era para ninguém faltar fome, não era para ter injustiça social, até porque Deus proveu tudo para a sustentação do homem. A queda é muito mais abrangente que pensamos, do que nossas igrejas têm pregado,
ela não é apenas a consequência do pecado do homem, mas ela tem uma abrangência sobre toda a criação, sobre todas as espécies. É necessário entender isso, que a queda não é de uma espécie criada, mas de toda a criação. E não se resume num problema localizado. Bem, com a queda, a terra, como toda a criação, entra numa rota de total devastação. E aí, Deus entra em missão. Somente Deus em missão. Deus é um Deus em missão. Deus estará em missão até a volta de Jesus para tentar controlar os efeitos da queda, porque não só morte no sentido de afastamento de Deus, mas morte física, devido aos impactos ambientais que são causados no ambiente, como nós vamos ver. Assim, eu queria com toda a humildade pedir licença para introduzir um conceito de missão que já fica assim cabal, que a missão de Deus é uma missão integral. Tendo esse entendimento holístico da queda, a gente pode definir sim missão como um conjunto ordenado de ações que abrange todas as áreas do conhecimento do homem, não somente a espiritual, que visam, sob a orientação do Espírito Santo, restituir a graça de Deus. Até porque todas as áreas de atividade e do homem são afetadas por causa da queda. E missão nada mais é do que tentar repor tudo isso à mesma ordem. Um conjunto ordenado de ações que abrange todas as áreas do conhecimento, todas as áreas relacionais do homem, que visam, sob a unção do Espírito Santo, restituir a graça de Deus. Essa restituição da graça de Deus e esse caos que vai ser causado no ambiente, já era previsto por um profeta de Deus. Eu vou ler para vocês esse versículo. Não vou ainda relatar a fonte, para que traga mais impacto sobre vocês. Alguns já conhecem esse texto. Fala assim um profeta: a terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque é o Senhor quem proferiu essa palavra. Ele está dizendo aqui, não sou eu, é o Senhor que já previu que essa rota, que essa terra ia entrar numa rota de devastação total, que o homem criado com toda a liberdade vai decidir ser ruína do seu próprio ser original. E continuando ele diz, na verdade a terra está contaminada por causa dos habitantes do jardim. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. É interessante observar que no hebraico, essa palavra, que é uma palavra contemporânea dentro da contextualização de ciências do ambiente, de engenharia ambiental, contaminada, se você for ver lá no hebraico, a palavra que quer dizer contaminada é haná. Terceira pessoa do singular vai falar hanef. E essa palavra é que dá origem à mesma raiz de toda a palavra ligada à poluição, à profanação também. Haná. Então aqui está falando sim de poluição. Essa contaminação tem a conotação da terra vai ser poluída tanto pelos seus moradores que não vai ter mais sustentabilidade para a vida. Isso é a tarefa da igreja. E está dizendo que isso acontece porque violaram os estatutos. Que estatuto, obviamente, está incluso aqui? Gênesis 1:26. Primeiro mandato que Deus dá ao homem. Eu costumo, quando vou para os congressos científicos, e que é uma graça, todo mundo falam de Alá, falam do Deus Gaia, principalmente essa parte ambiental, tem muito nego esotérico, muito cientista doido, como eu já fui também. Soberbo porque não acredita em Deus, só acredita na ciência ser verdade. Eu já fui assim, cheio de sabedoria, mas sem conhecimento nenhum, como eu também era um deles. E eu pergunto assim, qual é o livro mais antigo do mundo? Faz de conta que vocês são o meu auditório. Deixa eu perguntar para vocês, qual é o livro mais antigo do mundo? Isso, eles também respondem. Aí eu faço a segunda pergunta, qual é o livro mais lido no mundo? Isso, eles também respondem. Mas tem uma terceira pergunta que eu faço, que nem eles, nem muito crente não responde. Qual o primeiro mandato que Deus dá ao homem?
Aí todo mundo fala uma coisa. E o primeiro mandato que Deus dá ao homem é esse: toma conta do jardim. Toma conta da natureza criada. Pois bem, esse estatuto de Gênesis 21, cuida do jardim e do teu próximo. O Ari falou uma coisa interessante, ele falou assim: só é possível evangelizar quem existe. E para existir, o Ari sabe disso, para existir vida, o jardim tem que ser cuidado. O jardim tem que sustentar a vida do homem. Tem pessoas morrendo já, nas últimas décadas, que não tiveram nem condição de escutar o Evangelho do Senhor Jesus, devido à contaminação ambiental. O Valdir falou aqui que quando Jesus faz a multiplicação dos pães, ele pastoreia, ele ensina, ele prega, ele cuida, ele zela, ele alimenta, ele sacia. E tem uma particularidade nessa narrativa feita por João, o discípulo amado de Deus. Lá no versículo 12, ele é o único que revela esse fato. Jesus fala assim: e recolhei as sobras, para que nada se perca. Parêntese, como disse meu irmão aqui ontem, nota de rodapé. Eu estou ficando pasmo de ver a quantidade de alimento que tem sobrado no prato das pessoas que estão se servindo. Eu não sei se é porque é de graça. Glória a Deus. No café da manhã, cheguei para me sentar, tinha um prato cheio de sobras, que daria para no mínimo 3 crianças da África se alimentarem. O irmão chegou aqui falando de um trabalho que ele faz, o Bebeto, há 15 anos. É um município que de cada 10, 8 são evangélicos, onde é o segundo município, o terceiro com mais baixo IDLH, onde há miséria, onde há pobreza, onde ainda há muita prostituição, onde os próprios prefeitos, ele não citou, que era o evangélico, foram presos por corrupção, onde o governo não está presente, e nem a igreja brasileira está presente, ele está lá presente fazendo o projeto dele. E a gente fica pensando, para mim, a humilde visão, igreja é algo que vai mudar um contexto social, é algo que vai fazer transformação social conforme Jesus nos ensinou. E como é que eu estou numa área que tem igreja e que ela não consegue nem mudar o bairro no qual ela está inserida? Tem igrejas que, se fechar a porta devagarzinho e todo mundo se mudar para um prédio novo, os vizinhos não vão sentir falta dessa igreja. Até que vão sentir por causa do barulho dos cultos com a bateria, que o pastor Robson falou muito alto. Mas quando Jesus manda cuidar das sobras, ele está com uma preocupação de educação ambiental. Ele está dizendo, ó, que nada se perca. Ele está mostrando que há de haver uma decência, uma ética moral, quando eu só consumo por consumir, sem me preocupar de onde isso está vindo. E Jesus com certeza está falando isso porque Jesus tem conhecimento, e um dos livros citados por Jesus muito nas suas narrativas é Deuteronômio, assim como os Salmos. E Deuteronômio 23, versículo 12, principalmente o 13, estão os primeiros postulados da ciência que eu me formei, da engenharia de resíduos sólidos. Ali Jesus está dizendo, Deus está dizendo, chama limpeza do acampamento, o títulozinho, que todo resíduo orgânico tem que ser enterrado. Principalmente resíduos fecais, que no caso do texto é esse. Que não sendo enterrados, eles vão dar condição à proliferação de vetores, que são mosca, mosquito, barata, rato, que se proliferam demais nessas áreas. E no contexto de pobreza, de miséria, isso vai causar morte de pessoa. E no contexto de um acampamento, um mosquito desse infectado por um pode infectar todo mundo e criar um problema de saúde pública. A gente só entende que Deus estava falando de saúde pública hoje. Ele não estava preocupado em falar isso para o povo daquela época. Ele só dizia, enterra os resíduos orgânicos. E Jesus tem a mesma narrativa. Porque Jesus sabia que sobra de pão, espinha de peixe, cabeça de peixe, iria sim
poluir o meio ambiente. Iria sim criar condição de proliferação de mosca, mosquito, barata, rato, que são vetores que transmitem doenças. Para vocês terem uma ideia, já que estamos dando esse parêntese, só a mosca doméstica, porque eu acho que essa é mais a minha finalidade, dar uma informação mais científica, já que vem outras palestras teológicas. Só a mosca doméstica, ela voa cerca de 12 quilômetros. Ela tem uma cobertura de pele adesiva, onde ela tem média de 8 milhões de micro-organismos no corpo. Ela transmite cerca de 25 doenças. Isso num contexto de pobreza, onde tem crianças, lá onde eu trabalho, crianças desnutridas. Ela recebe um micro-organismo desse, entra numa prostração, colapso e morte. São 5 milhões de crianças que morrem por ano, porque o homem não enterra os resíduos, um princípio dado em Deuteronômio que Jesus está mandando aqui. Recolhe, não deixa no ambiente. Com as duas visões, de proteção ambiental e de recolher para que nada se perca, contra um desperdício. E nós lemos a Bíblia de maneira seletiva. Só lemos os versículos que vai dizer que eu sou filho do rei, que eu vou vencer. Eu não leio o que Jesus manda fazer. Por que nós estamos reunindo em missão? Que até hoje não entendemos, que ele diz assim, como o Pai me enviou, eu te envio. E a gente pensa que ser enviado para a África. Não, meu irmão, é para a tua casa, é para o teu prédio, é para a tua rua, é para o teu bairro. Uma das coisas que eu tive consciência quando me converti é que eu tinha que dar uma resposta a essa graça que me alcançou. Porque alguém pagou o preço na cruz por mim, um justo. E a gente não consegue avaliar com nossa mente finita quão caro foi o sacrifício de Jesus, que apanha uma noite toda, escarnecido, fica nu, anda pelas ruas, sendo tripudiado com umas cruzes nas costas, mais ou menos meio-dia. Ele é crucificado, morte de indignos. 3 horas ele expira dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, e a gente não sabe o que está fazendo até hoje. Cantamos, nos emocionamos, mas não assumimos compromisso com a graça maravilhosa de Jesus, que me tirou de onde eu vivia, com uma arrogância, com uma pedância, e me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Eu tenho só 11 anos de convertido, mas a graça já fez a gente alcançar 50 municípios, plantar várias igrejas, porque a gente entende que esse é o chamado para toda a igreja de Jesus. Isso eu aprendi no Centro Evangélico de Missões, nas primeiras lições que tive, e no discipulado que tive na Igreja Presbiteriana de Viçosa. Eu honro essa graça na minha vida. Irmãos, como estamos falando de lixo, vocês creem que no Brasil 80% do lixo é jogado em lixões a céu aberto? E que isso pode poluir uma área em torno de 6 quilômetros ao redor desse lixão? E que você pode desenvolver uma doença de câncer do trato respiratório por causa desse lixão? E que isso está acontecendo no Brasil e ninguém faz nada? Como cuidar dos animais selváticos, que estão sendo todos contaminados, porque ali eles encontram alimento e contaminam todos? Como cuidar dos pássaros, que eles não têm onde fazer ninho, que eu estou derrubando todas as árvores e florestas? Dos 100% de Mata Atlântica, só restam 3 a 5%. Já é menos de 5%. Quem tem mais é Florianópolis, tem 43% dessa reserva. Belo Horizonte só tem 3%. Por causa da especulação imobiliária. E não tem mais jeito de replantar, que as áreas estão ocupadas com prédios. Como cuidar das águas, como cuidar dos peixes? Se 75% do esgoto produzido nesse país vai sem tratamento dos rios. Na cidade onde eu moro, onde você mora, todo o esgoto vai. São 6 bilhões de litros de esgoto sem tratamento. Só 5% no Brasil tem rede e tratamento. Eu vim agora de uma cidade no norte, onde fui participar de uma conferência missionária. O esgoto corre pela sarjeta. Eu não me lembro de ter visto isso em outro lugar. Fui para o interior do Maranhão, para outra cidade, participar de outra conferência missionária, como preleitor, e estava lá o esgoto correndo pela sarjeta. Isso está causando morte de alguém. O mesmo caminhão que passa para recolher o lixo da minha casa, passa nas farmácias, nos hospitais. E os hospitais, por usar antibióticos, quimioterápicos, produzem micro-organismos mais resistentes. Uma mosca que se contamina nesse lixo e bate na chupeta de uma criança é morte certa. Então tem gente morrendo. O afastamento de mim não é só uma morte física do afastamento de Deus, está tendo morte
espiritual está tendo morte física. E o que temos feito? Esse esgoto, é interessante ver que Gênesis 1:24, quando Deus começa a dizer assim, e produz a terra, é o que os ingleses chamam de start-up, está começando a produzir por si mesmo, a tudo equilibrado e começa a produzir biomassa para sustentação da vida, a autossustentabilidade. Tudo feito por Deus. E obviamente Deus cria imediatamente um sistema de absorção dessa biomassa excedente, que são sistemas de autodepuração. Por vários anos eu fiz exercícios com meus alunos, de supor uma determinada cidade, com uma determinada população, vai produzir uma quantidade de esgoto, vai ser lançado no rio, a quantos quilômetros esse rio volta à condição de água limpa, para que outra cidade possa tirar água limpa e se abastecer. Então a gente fazia esse cálculo. Então há uma quantidade de esgoto que eu posso colocar no rio e ele se autodepura, porque Deus já projetou isso. Mas só que eu estou colocando uma quantidade muito maior do que o rio possa absorver. Ele entra na aerobiose, não tem oxigênio, não tendo oxigênio, toda a vida morre. Só que eu não estou lançando só resíduos domiciliares, que já são perigosíssimos, porque 50 milhões de pessoas não têm condição de ir para o médico, de pagar receita médica, e estão doentes em casa e produzindo micro-organismos perigosos que estão indo para o esgoto. Mas tem todo o despejo de indústrias dentro desse rio. E quem conhece Minas vê que é uma cidade atrás da outra. Se todo o esgoto de Belo Horizonte vai para um rio e outras cidades vão precisar desse rio, nós estamos bebendo água de quê? Isso mesmo que você pensou. E não pensa que o mineiro está tirando água de torneira para molhar a covinha picadinha que a gente come no almoço. É água desse próprio rio. E essa couve molhada com essa água vem para a minha casa. E não adianta eu estar botando cloro com água de vinagre, que não vai tirar muita coisa que já está lá. O desmatamento florestal fez com que insetos e uma série de outros animais desse porte não tenham condição mais de habitar. Então eles vão predar maçãs, goiabas, frutas, café. Então a gente bota veneno para eles não virem. Só que na hora de tomar café eu boto água quente. Esse veneno eu tomo. Então está explicado por que o câncer. Porque uma série de doenças que o médico só diz assim, não, choque anafilático. Não estou nem sabendo o que está acontecendo mais. Impacto ambiental. Como cuidar dos peixes? Como cuidar da floresta? Como cuidar dos animais? E a própria cidade que vai tirar água para se abastecer, é um dos sistemas mais atrasados de tratamento que se tem de água no Brasil. É o sistema convencional. A água chega, recebe coagulantes para juntar sujeira, que a sujeira não tem peso para descer, tá? Estou falando bem simples, todos vocês vão entender. Então essa sujeira é aglutinada, tem um peso próprio, ela desce. Então há uma floculação, decantação, ela vai para um tanque de decantação. Aí é filtrada para ela ficar limpa. Aí quando ela está limpa, ainda se bota cloro para matar qualquer micro-organismo e deixar um cloro residual para ela ir garantida sem contaminação, vai com garantia, sem contaminação até a sua casa. Então você vai tomar uma série de substâncias químicas só aí bebendo a água. Tratada, mas está tratada. Está limpa, está limpa. Não tem micro-organismo, não, porque botaram cloro. Mas as substâncias químicas que foram dissolvidas, não se tira nesse país. E todo o esgoto da sua cidade está indo para os rios. Agora, a quem Deus deu mandato cultural? A igreja de Jesus. O primeiro mandato cuida do ambiente e da natureza criada e do teu próximo. Como eu estou criando do meu próximo, como eu estou cuidando da natureza. Então é um momento realmente sim de oração. É um momento de reflexão. É um momento de pensar de que a missão de Deus é integral. A queda, ela atingiu todas as áreas de produção e de relacionamento do homem. Não é um caso isolado de um pecado, de uma queda de um homem que desobedeceu ao seu Deus. Porque o homem não é mais ético, não é mais moral. Não tem mais uma sociedade ética, uma sociedade moral. E com isso ele não consegue cuidar do ambiente, da sociedade, não consegue cuidar nem de si próprio. E o mandato cultural não está invalidado pela queda. Ele é repassado a cada um de nós até que Jesus Cristo
volte. Só um dado que eu estou observando aqui: 100% da água do planeta, imagina aquele planeta bonito, o jardim, 100% dele, da água que está no planeta, 97% é água salgada. Olha só que absurdo. Sobra só 3% de água doce. Desses 3% de água doce, 0,3% estão nos rios que passam aqui por cima. Vários Amazonas na forma de nuvem que vão irrigar essa terra, inclusive em áreas onde não tem muito rio. Quando o rio não está perene, Deus fez irrigar essa terra, porque a semente precisa ser reproduzida. Aí sobra 2,7%, 1,2% é subterrânea profunda, 0,12%, 0,8% estão nas geleiras, e sobra para a gente usar apenas 0,7%, que nós poluímos vergonhosamente. Eu fiz um exercício que eu queria mostrar para vocês, eu ia passar com transparência, mas eu vou falar, e eu tenho certeza que vai dar para vocês tentarem entender. Eu imaginei, e eu conheço, um seminário, que ele tem apenas 136 pessoas, ele é pequeno. Entre alunos, professores, secretária, pequeno. Residentes, 136 pessoas. O consumo de água per capita por pessoa nesse país está 200 litros por cada pessoa por dia. Isso vai dar 816 mil litros por mês. São apenas 36 pessoas. Mas por ano, 9.800.000 litros de água que tem que estar tratada para essas pessoas. Só como na distribuição desse país, que é o maior absurdo que acontece em todo o mundo, 45% da água abastecida se perde, então eu vou precisar de muito mais quantidade de água para suprir essa perca que vem até chegar na minha casa. Perde por vazamento e canalizações que não são bem feitas. Pois bem, 9.800.000 litros de água por ano. 80% disso, segundo os cálculos ambientais, vira o esgoto. Então nós estamos falando de 7.800.000 litros de esgoto por ano atribuído a 136 pessoas. Cada pessoa está produzindo de um per capita de 950 gramas de lixo por pessoa por dia. Por ano isso vai dar 46.512 quilos de lixo por ano, onde 30.200 são devido a resíduos orgânicos, que vão putrefar, que vão produzir chorume, que polui o freático, que vão poluir gases de vários tipos, que vão tirar essa camada protetora que Deus colocou para que a terra não seja tão quente. E vai causar fissuras, porque tem um gás lá chamado ozônio, que ele reage facilmente com qualquer outro gás, principalmente metano e CO2, e vai causar fissura onde Deus botou para proteger, igual aquela nuvem que ele botou para Moisés e aquele povo, ele botou sobre a terra, está lá. E nós estamos acabando com essa camada. E acabando com essa camada, o raio solar incide diretamente na terra. Mata os micro-organismos que foram feitos com uma temperatura de 37 graus, 38 graus. Matando esses micro-organismos, não tem quem vá depurar, fazer reações bioquímicas, para tirar nutrientes do solo para as plantas poderem absorver e produzir. Então a coisa é muito complicada. Por isso que eu agradeço a oportunidade de dar uma visão um pouco de ciência para alguns pastores, para alguns missionários. Para entender como a comissão é complicada. Agora o que é que eu posso fazer? Agir como mordomo do jardim. Cuidar da água, economizar água, economizar energia, o simples gesto de apagar a luz, o simples gesto de deixar uma roupa para lavar num único dia, e se possível, se tiver condição, reutilizar essa água, não deixar a torneira pingando. Ou eu dou exemplo, ou eu estou brincando de ser crente diante de Deus. Eu estou falando de 136 pessoas, o IBGE está dizendo que nós já somos 47.683.250 mil evangélicos. 47 milhões de evangélicos, eu acho que é demais um pouco, né? CEPAL está apontando aí com sua projeção de 53.350.000, mas está nessa ordem aí. Vamos botar 50 milhões de evangélicos. Essa é a igreja. Igreja não é o templo. Igreja não sou eu quando estou cultuando a Deus.
Adorar a Deus em espírito e em verdade é ser igreja em qualquer lugar e adorá-lo 24 horas por dia. Glória a Deus. Ou eu entendo que missão integral tem um mandato ambiental, onde eu tenho uma responsabilidade não só social, ética, moral, mas de cuidar desse ambiente, ou do contrário, eu estou brincando de ser crente. A partir do momento que eu entender que quando Deus fez uma mão, aquela quantidade de semente não é para botar no lixo, porque na Gênesis já fala da semente, fala várias vezes. Já pensou se a gente plantasse no copinho descartável da nossa igreja, que vai poluir o meio ambiente, com terra e as sementes, depois quando aquele germinasse, levasse nossos filhos, vamos plantar em qualquer lugar da nossa casa, na rua, vamos molhar, quando crescer, Deus vai irrigar. Era produzir tanto alimento, que ninguém ia sentir fome. Deus fez tudo perfeito, e colocou o homem para tomar conta do jardim. Mas nós insistimos em viver afastado de Deus. É tarefa da missão de Deus cuidar do meio ambiente. Portanto, é tarefa da igreja cuidar do meio ambiente. Você pode cuidar abraçando o rio que estão poluído, abraçando árvore que querem derrubar, pegando os advogados da tua igreja, fazendo petições, moções, registrando. Que Deus não diz ir de converter pessoas, Ele diz ir de pregar o evangelho. Ele não diz ir de evita a poluição. Te interessa pelos assuntos ambientais, e se interessar é participar enquanto cidadão de uma comunidade na qual você vive, das questões que estão matando pessoas, e Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. 99,9% das ONGs que trabalham efetivamente na defesa desse planeta são organizações seculares. Temos que criar urgentemente um mecanismo que permita uma discussão séria. Daí eu parabenizo o 6º Congresso Brasileiro de Missões. Eu já falei nos 3 últimos com esse tema, e estou tendo a grata oportunidade de falar hoje mais uma vez para os meus irmãos, e a gente tem que fazer uma séria discussão disso, uma reflexão, estudo, ensino, editar trabalhos, editar artigos, que isso possa fazer parte do nosso púlpito, das nossas escolas dominical, questionar cada indivíduo, né? Eu posso questionar para onde está indo o meu esgoto, para onde está indo o esgoto da minha igreja, basta eu fazer uma fossa cética, eu resolvo. Para onde está indo o lixo da minha igreja? Eu encontrei o André, amigo querido, a primeira vez nos abraçamos, que há tempo que não vemos, fomos contemporâneos, fizemos viagem de plantar a igreja no sertão, o André foi comigo como médico, e o André está morando na Amazônia. A primeira coisa que o André falou para mim, ele disse assim: Tinoco, eu estou lá na Amazônia, eu separo o meu lixo. Aí ele falou para mim: não tem tratamento diferenciado, mas eu separo. Eu digo: ótimo, meu irmão, não interessa se tua cidade tem coleta seletiva, separa o lixo, bota um vasilhame para lixo seco, outro para lixo úmido, e entrega isso separadamente. Você está limpo diante de Deus, você está fazendo a sua parte. Não interessa se o município não está fazendo, faça a sua parte. E de pregar o evangelho não é para converter ninguém, é explicar de modo que as pessoas entendam. O Espírito Santo vai fazer com que ele aceite Jesus. E essa pregação, ela tem um foco ambiental, social, ético, moral e ambiental. O homem não pode estar salvo com um sistema de saúde ridículo, onde tem um médico, um enfermeiro que passa uma série de remédios e ele volta para o mesmo ambiente que está contaminado. De tanta reincidência dessa doença, ele vai morrer. O missionário, o homem, quando vai para qualquer lugar que tenha contaminação, ele pode estar à mercê dessas contaminações. Ele pode tanto ser uma pessoa que está criando impacto ambiental de forma direta, porque o seminário, a igreja, o centro, etc., pode não ter tratamento, não ter fossa cética, pode desperdiçar água, luz, energia, ele pode estar poluindo diretamente o meio ambiente, mas ele pode estar sendo uma pessoa que está criando impacto ambiental de forma indireta. Como? Porque ele requer bem de consumo para esse seminário, para essa igreja, para esse centro, para esse instituto. Ele requer bem de consumo. Ele requer alimento, ele requer energia. Pensa numa folha de papel. Olha aqui minha folha de papel, utilizada de um lado, que eu escrevi está desse. Ou eu prego o que eu vivo, ou eu estou brincando de ser
pastor. Uma folha de papel, meu amigo, que chega para você, ela foi cortada com esse povo neético, a queda tiroética do povo, essa árvore, consequentemente, foi cortada uma árvore que não era para ser cortada, de florestas nobres que não deveriam ser derrubadas. Isso foi transportado por um caminhão que também produz toda espécie de óleo na sua descarga fora dos padrões de emissão de CO2. Esse gás está se acumulando e acabando com esse tal de ozônio que cria brechas e o sol incide, aquecendo a terra e evitando com que minerais sejam dissolvidos e cria esse sistema de geração de biomassa para a sustentação das pessoas. Oxigênio. O próprio carbono é aprisionado pelas florestas. Esse transporte já polui, chega numa indústria que para transformar aqueles cavacos de madeira em uma folha de papel, é uma das indústrias mais poluentes que tem. Isso tudo está sendo lançado no rio. Então, indiretamente, a folha que chega para você, já pode ser uma folha folha de papel que criou problemas de impacto ambiental. Mas você tem como resolver isso. Você pode saber das fontes, se usou mão de obra escrava, se tem certificação. Faça a sua parte, entra na internet. Você entra na internet para fazer tanta bobagem. Tem um tal de Orkut, não sei o que, eu não sei nem o que é isso, cara. Relógio eu deixei de usar há muito tempo, celular joguei fora, velho. Negócio de Orkut, o cara bota o perfil, sou evangélico, bebo socialmente, e não sei o que. Meu amigo, tenha paciência, entra na internet para saber. O que você faz para cuidar desse planeta está lá. E tem atos enquanto cidadão diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus criou céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 31 vai dizer: e viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Só que o homem está mudando essa frase de Deus, porque o meio ambiente está matando pessoas, estão matando pessoas, e isso é de responsabilidade da nossa igreja. Que isso possa servir de reflexão para vocês nessa manhã, para todos nós. Que a gente volte para a nossa igreja imbuído desse espírito, de pesquisar sobre esse assunto, e fazer com que seja um assunto discutido nas nossas igrejas. Eu, enquanto cristão, onde me foi outorgado cuidar do meu ambiente, eu assumo essa posição diante de Deus. Amém? Obrigado pela atenção de vocês. Amém.